Boa tarde, jovens. Passando aqui para fazer mais um vídeo, vou justificar uma afirmativa que eu fiz em um dos vídeos. Eu falei que a derivada direcional, ela aponta a direção e o sentido de maior crescimento da função. Então ficou meio solto, eu vou tentar justificar aqui. Nós vimos no vídeo passado que a derivada direcional, se a função for diferenciável no ponto, então ela pode ser dada por esse produto escalar aqui. A derivada direcional na direção do vetor u, no ponto x0, y0, é o gradiente da função naquele ponto, produto escalar, pelo vetor unitário u, que aponta na direção, né? Então, usando isso, dá para a gente justificar, quer ver? Veja bem, o derivada direcional, produto escalar, mas o produto escalar, ele pode ser escrito assim também. Aqui tem a derivada direcional da função f na direção do vetor u no ponto x0, y0. Então, lembra que é igual ao produto escalar do gradiente pelo vetor unitário. Mas se você desdobrar esse produto escalar, você viu lá na álgebra linear que é norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá bom? Então vai ser, abrindo aqui o produto escalar, você vai ter norma do gradiente da função no ponto x0, y0, tá certo? Vezes, agora é o produto de dois números, né? Isso aqui, norma é um número, isso aqui é outro número real, positivo, né, ou não negativo, norma do vetor u, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu vou chamar de θ, usualmente se chama de θ, né? Então, muito bem. Ora, o vetor u é unitário, então aqui já sai, né? Fica só norma. Então, a derivada direcional na direção do vetor u no ponto x0, y0 é dada simplesmente por norma do gradiente naquele ponto pelo cosseno de θ, tá bom? Aí o que vai variar aqui? Somente o θ, né? Dependendo do ângulo entre o gradiente e o vetor unitário, você vai ter, o cosseno vai variando aqui. E o cosseno varia de, cosseno, vou escrever aqui mesmo. O cosseno, você sabe que ele varia de menos 1 até 1, tá certo? Então, quando o cosseno for 1, você vai ter a derivada máxima, o crescimento máximo, não é? Que a derivada é uma taxa de variação naquela direção, naquele sentido, na direção e sentido do vetor u, não é? Então, quando isso aqui for 1, você vai ter crescimento máximo. E quando for menos 1, você vai ter decrescimento máximo, não é? Tá certo? Então, mas quando é que o cosseno é 1? Vou colocar em outros termos. Cosseno de θ é menor ou igual que o cosseno de 0, né? O cosseno de 0 é 1, ele atinge 1 e atinge menos 1 quando for π, quando o θ for π, não é? Então, quando o θ for igual a π, você tem o decrescimento máximo. Quando for igual a 0, você tem o crescimento máximo. Então, crescimento máximo. Vamos ver como é que eu escrevo aqui. Crescimento máximo, quando o cosseno de 0 for igual a 1, você vai ter máximo, vou escrever aqui, máximo, que vai ser igual. Quando o cosseno for igual a 1, você vai ter o quê? O crescimento máximo é dado pela norma do gradiente, naquele ponto, tá certo? É a norma do gradiente naquele ponto. E quando acontece? Acontece quando os vetores, que o vetor u e o vetor gradiente têm mesma direção e mesmo sentido. Isso significa ter 0 radianos entre um e outro, né? Então você vai ter essa configuração aqui. Aqui o ponto x0, y0. Aí você tem o vetor unitário. Se ele estiver apontando aqui nessa direção e nesse sentido, então o seu vetor gradiente também está nessa direção e nesse sentido, tá bom? Aqui o gradiente da f no ponto x0, y0. Então, essa é a configuração para o crescimento máximo. Tá? A função cresce mais rapidamente na direção, está indicado aqui, ó, na direção quando o u tiver a mesma direção e mesmo sentido do vetor gradiente. É por isso que a gente diz que o vetor gradiente aponta a direção e o sentido de maior crescimento da função. Agora, o outro caso, o mínimo, né? Quando é que
você vai ter mínimo. Mínimo é quando o θ for igual a π, que vai dar o menor valor para o cosseno, menos 1. Você vai ter menos 1 aqui, então a taxa de variação mínima é menos a norma, negativo, claro, né? Que é uma taxa de decrescimento, na verdade, né? A função, o gradiente da função no ponto x0 e y0, tá bom? Então, aqui o máximo e o mínimo tem mesmo módulo, né? Isso é o número, né? Mas um é positivo e outro é negativo, evidentemente. Qual é a configuração geométrica? Você tem aqui o ponto, agora o ponto x0 e y0, vetor unitário numa direção, aí o seu vetor gradiente vai ter a mesma direção, porém, sentido contrário, né? O vetor gradiente vai estar apontando para o outro lado, que vai ser a direção e o sentido de menor decrescimento, maior decrescimento, né? Maior decrescimento da função, tá bom? Então, aqui, o ângulo entre eles aqui, agora é π, né? Um está apontando para lá, outro para cá. E, diferente do caso do máximo, né? Do crescimento máximo, eles dois estão apontando no mesmo sentido, então o ângulo entre eles é 0, aqui o ângulo é π. Tá bom? Ficou claro aí? Então, só para resumir, o gradiente aponta a direção de maior crescimento da função. Ok? Era isso que eu queria falar. Vou postar o vídeo auxiliar com mais detalhes da professora e vocês vão entender melhor isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.